Olá, amigos, sejam bem-vindos para a sua entrevista exclusiva desta terça-feira, 12 de março. Mais uma vez aqui, Maurício Muruti, que é o analista de sucroenergia da Safra de Mercado. E por que estamos novamente com ele aqui hoje? Porque nos últimos dias, a partir dos dados da Datagro, mostrando aí uma quebra, vamos chamar assim, da safra 24-25, até surpreendendo em volume. Portanto, então, é bom a gente mensurar isso com outras opiniões e com outras estatísticas. E é o que nós vamos saber, então, com nosso convidado. Maurício, seja bem-vindo. Uma boa tarde para você, Maurício. Olá, muito boa tarde, Giovanni. Muito boa tarde, espectadores aí do Tempo e Dinheiro. Obrigado mais uma vez pelo convite. Imagina, estamos aqui. Maurício, 592 milhões de toneladas deu a Datagro, uma quebra até relativamente surpreendente, né? Porque estamos falando de uma safra que está se finalizando oficialmente em quase 650 milhões ou 650 milhões de cana. Então a gente gostaria de ver a última atualização e projeções da safra para a gente começar essa conversa aqui, Maurício. Bom, Giovanni, os nossos números aqui das safras de mercado, eles já estão mais baixos naturalmente, né? É interessante contextualizar essas quedas aí no volume de safra, né, Giovanni? Desde dezembro do ano passado, o Centro-Sul ele vem enfrentando chuvas muito abaixo da média em relação ao que é o padrão de entre-safra, né? Então, como eu disse, desde dezembro do ano anterior. Então, temos dezembro, janeiro e fevereiro com chuvas abaixo da média, né? Exatamente. Agora, os mapas de clima aí para março também dizem que vai chover também abaixo da média. E já é um período normal de chuvas diminutas, digamos assim, né? É o fim da estação chuvosa. A safra de mercado começou, a primeira estimativa para a safra 24-25, feita lá em dezembro do ano anterior, começou em 670 milhões de toneladas, né? E depois tivemos duas revisões negativas, né? Cada uma de 10 milhões de toneladas ao longo de janeiro e fevereiro, né? Derrubando 670 para 650 milhões de toneladas de cana, né? Que equipararia basicamente ao que temos agora na safra que nós estamos finalizando. Agora, em março, tá, ao longo dessa primeira quinzena de março, nós teremos outra atualização de dados aí de safra, com uma nova revisão negativa, precificando, entre aspas, né, a falta de chuva de fevereiro, né, porque a nossa estimativa de fevereiro ela balizava ali a falta de chuva em janeiro, né? Mas agora nós teremos em março uma expectativa aí de redução de dados com base na falta de chuvas de fevereiro e também de março, que março vai ser um mês pouco chuvoso. Então, a nossa expectativa é que esses 650 caia ali para 620 milhões de toneladas. Aí. Uma queda bem mais abrupta aí na quantidade de cana a ser processada na safra futura, aí, 2024-25, pelo prolongamento, né, das chuvas abaixo da média, como eu falei antes, desde dezembro de 2023 até pelo menos março de 2024. E lembrando que abril já chove pouco mesmo, já é estação de baixa temporada de chuvas, né? Então as chuvas aí nessa entre-safra de 23-24 para 24-25 praticamente não ocorreram. Quando ocorreram foram pancadas muito rápidas, né, num curto intervalo de tempo, não foi aquela chuva prolongada e contínua que o canavial precisa, né? É verdade. Maurício, alguns também estão olhando já, fazendo algumas projeções para 3 meses em relação ao clima, ou seja, além do próprio março, já olhando também abril e maio, que já são meses tradicionais de pouca chuva, né, Maurício? Quer dizer, já estamos falando já de outono, portanto.
Isso já pode também levar uma perspectiva um pouco mais, um pouco menor para a próxima safra, e já você podendo visualizar que nos relatórios da safra de mercado relativos a abril e relativos a maio, poderá haver também novos cortes, Maurício? De fato, abril e maio são meses de poucas chuvas. Os mapas climáticos de projeção para 3 meses à frente indicam até uma normalidade de chuvas fracas para esse período, porque é um período de chuva realmente abaixo da média, né? O detalhe é que nós evitamos fazer um corte muito grande, né? Primeiro, porque ainda tem tempo ainda de abril e maio. Esses mapas precisam ser confirmados, né? São indicações rodadas aí no final de fevereiro, né? Para abril e maio, então tem muita coisa para acontecer pela frente. E esses modelos, até que abril e maio cheguem, né? Eles precisam ser confirmados e os modelos atualizados para ver se eles continuam dizendo lá em abril e maio que eles estão dizendo agora em fevereiro sobre abril e maio, né? Esse é o primeiro ponto. Outro ponto interessante, Giovanni, é que as usinas no Centro-Sul, nos últimos anos, eu não estou falando de 1 ano a 2 anos atrás, eu estou falando nos últimos 8 anos, nos últimos 10 anos, né? Elas têm investido muito em qualidade de cana, né? Cana geneticamente modificada, cana mais resistente e até mesmo em renovação de canavial, né? É um quadro diferente do que nós tínhamos lá em 2013, 2012, que nós encontrávamos usinas com alto grau de endividamento, preços baixos em Nova York, e isso se refletia em baixo investimento na cana e até a não renovação de canavial. Hoje já é um quadro diferente. Os preços de Nova York melhoraram de lá para cá, né? O último ano aí a gente sabe melhor do que ninguém, que foi um ano de preços recordes, né? As usinas também tiveram algumas compras, algumas vendas, grupos mais capitalizados assumiram algumas unidades que tinham problemas financeiros, ou seja, grupo mais capitalizado tem dinheiro para investir em canavial, fazer o investimento que tem que fazer, né? Então o canavial está renovado e renovado com uma cana resistente, né? Então, assim, Giovanni, a resposta para a sua pergunta é que, de fato, tem uma quebra em função da seca, tem, mas esse canavial é resistente, então não é uma quebra tão abrupta assim, abaixo de 600, né? Exatamente, a menos que fosse um desastre total, né, de uma estiagem muito mais acima de qualquer proporção expectativa, né, Maurício? Exatamente, e lembrando que as usinas têm a possibilidade de irrigação, né? Elas não Verdade, dependem é das verdade. chuvas, né? Outra Então, coisa, Maurício, oi? a gente também já trabalha com uma perspectiva de uma produção de açúcar menor, porque pegando ela como base o dado da Datagro, estou tomando base da Datagro porque foi a última consultoria agora no fim da semana passada que divulgou seus dados, né? Falando de uma quebra aí de 4%, mais ou menos, para cerca de 41 milhões de toneladas. Quer dizer, essa é essa proporção de cana que ela está vendo como menor, realmente teria que reduzir tanto o mix da cana quanto o mix do etanol nessa proporção, Maurício? E como a safra de mercado está vendo, mediante a sua projeção, o açúcar? Assim, Giovanni, eu vou comentar o que nós, as safras de mercado, estamos vendo, tá? Os nossos números, tá? O da Data Agro, eu não tem por que eu comentar os números da Data Agro, né? Mas assim, Claro. Giovanni, o que nós estamos vendo é o seguinte: nós não estamos apontando uma queda na produção de açúcar, por Uhum. 2 motivos. Porque as usinas, elas estão muito travadas em açúcar para esse ano, 2024, tá? Nessa safra 24-25, com fixações feitas ainda lá no quarto trimestre do ano anterior, tá? No quarto trimestre.
E no terceiro trimestre também, né? E agora em janeiro encerradas para esse ano, né? Então as usinas estão comprometidas com a entrega de açúcar. A quebra que vai ter na cana, né, que eu comentei com você agora há pouco no início da entrevista ali, que começou em 670 e vai para 620, ou seja, 50 milhões de toneladas a menos, ela vai ser administrada via redução no mix para o etanol, que é onde tem espaço para cortar. O açúcar, ele é um contrato de longo prazo. A usina está vendendo hoje um açúcar que ela vai entregar às vezes o ano que vem, né? E para clientes de longo tempo também, para clientes que ela vem há 20, 30 anos fornecendo. Então é um contrato que ela cuida bastante. Ela não vai fazer washout nisso aí por conta de uma quebra que não é tão grande assim. Já tivemos quebras maiores, né? Então ela tende a administrar no etanol hidratado, e lembrando que o etanol hidratado, né, atualmente tem estoques 2 dígitos acima do ano anterior e acima da média dos últimos 5 anos no mesmo período, né? Mesmo em fins de entre-safra. Então o etanol hidratado tem estoque muito alto, vai entrar safra nova com estoque muito elevado e vai ter produção de etanol de milho em cima e produção de etanol da safra nova em cima. Então o etanol também não tem tanto risco de desabastecimento assim. Exato. Exato. E como eu disse, a usina ela tende a priorizar açúcar fixado em 23, 24 centavos de dólar por libra-peso lá no ano passado ainda, né, Giovanni? Hoje já não está mais isso aí, hoje está 21, nem 22 consegue, né? Mas ela fez 24, tem usina que fez 25, então ela vai priorizar isso aí. E vai priorizar como? Cortando do etanol. Mesmo que não tivesse oferta de etanol, Giovanni, ela cortaria do etanol, mas ainda assim tem um conforto extra, porque o etanol tem estoque elevado. O etanol ainda tem um pouco de oferta da safra nova e tem a oferta do etanol de milho, né? Bem lembrado, Maurício, bem lembrado. Então a gente considera que no último relatório da safra, vocês estão trabalhando com quanto de açúcar, Maurício? 42 ainda. 42 ainda. 42, número bem próximo, praticamente o mesmo aí da temporada atual, temporada futura, quer dizer, né, 24, 25, sendo que vai ter uma quebra de 50. Exato. Maurício, nessas condições, para essa temporada, olhando aqui agora, com esse grau de fixação que tem, provavelmente qualquer baixa que poderia ocorrer no segundo semestre, né, do açúcar, também já não vai causar nenhum efeito para o mercado brasileiro, porque, como você disse, boa parte já estão fixados também naqueles valores de 23 a 24, né? Eu pergunto isso porque poderia haver uma tendência de queda no segundo semestre, caso nesses 3 meses que restam realmente haja uma baixa muito forte das chuvas, que poderia impactar a cana no segundo semestre. As chuvas podem vir abaixo, né, nesse restante do primeiro semestre de 2024, pode de fato impactar a cana do segundo semestre e pode ter uma quebra ainda maior do que nós estamos vendo, mas ao nosso ver, as usinas vão respeitar os contratos aí de exportação, vão manter a produção de 42 milhões de toneladas de açúcar, e todo o desconto que for feito vai ser feito na produção ou do etanol hidratado ou na produção de etanol de milho, de anidro, desculpe, né? Principalmente o anidro, porque se a gente for ver a gasolina está com perda de participação de mercado desde maio do ano anterior, né? Então ela pode cortar bastante no anidro, mas o problema é o seguinte, vai ter o projeto de lei combustível do futuro que vai aumentar o percentual de anidro na gasolina para 30%, né? Então ela vai precisar fazer mais anidro. Então é mais um motivo para fazer esse corte e ir para o hidratado, né, Giovanni? Exato, exato. Por falar nisso, em corte de hidratado, nós estamos vendo aí algumas altas em função da demanda, né, Maurício? Mas já essa alta já vai começar a ficar proibitiva do ponto de vista da relação com a gasolina, né, Maurício? Se continuar nessa toada aí.
Se continuar assim, tem esse perigo, mas ainda tem uma margem ainda, né? Porque a paridade ainda está bem favorável para o etanol hidratado. Mas aí o detalhe é como eu comentei agora há pouco, né, Giovanni? As usinas estão com estoques muito altos. Na visão Aham. das usinas, as saídas de etanol que têm acontecido, elas deveriam ser maiores do que está acontecendo, embora sejam muito melhores do que se via nessa mesma época do ano anterior, né? Mas na visão das usinas tinha que estar saindo mais. O etanol hidratado ele está muito represado ainda os estoques, né? Exato, exato. Ou seja, mesmo tendo uma boa saída nos últimos tempos, ainda se conta com esses estoques bons e uma safra nova chegando, que bem ou mal precisa sair um pouco de etanol também, né? Pelo menos no início de safra, né, Maurício? Exatamente. São esses estoques altos que hoje são problema para a usina, porque ela queria estoque baixo, queria vender bastante, né? Mas são esses estoques altos do fim da entre-safra que vão possibilitar com que elas cumpram seus contratos de exportação de açúcar, mesmo com uma quebra de 50 milhões de toneladas na safra de cana futura. Porque daí elas vão poder produzir bem menos etanol, cumprir a exportação de açúcar e manter um cenário de oferta relativamente confortável para o etanol hidratado, né? Eu digo relativamente, né? Porque o desconto vai ser praticamente todo nele. Exato. Maurício, olhando por regiões, e já que também nós temos muitos telespectadores que estão no setor de grãos, é, quais as regiões que se vislumbra um março mais seco, com menos chuva, que também vai afetar a cana e grãos também, Maurício? Ah, geralmente onde tem menos chuva ali é no norte do Paraná, né? Onde tem tido menos chuva. Onde concentra mais chuva é no norte de São Paulo, aquela região ali de Assis, Ribeirão Preto, sul de Minas também, né? E na parte norte de Goiás, né? Que faz fronteira ali com Mato Grosso do Sul também, onde tem cana, né? Então a parte norte de São Paulo e arredores tem concentrado mais chuvas das chuvas abaixo da média que tem ocorrido, mas ainda assim tem ocorrido Aham, chuva, mas a concentração maior está no norte de São Paulo e a menor está do centro de São Paulo para baixo, principalmente no norte do Paraná, né? entendi. Aí já pega um pouco lá a área da Alcopar, né, Maurício? Acredito que sim. Assim do Paraná, né? Paraná, No exatamente. Paraná, Alcopar, É, exatamente. Maurício, para concluir, você tem olhando todo o desempenho do açúcar, você tem uma meta, se você fosse um corretor de bolsa de valores, você daria uma ordem de compra, de neutro ou de venda? eu daria de compra, porque as usinas para esse ano de 2024, elas fixaram bem o ano passado, né? Então vai ser um ano muito favorável para o balanço das usinas, com base nas fixações do ano passado. Agora, as usinas que forem fixar no final do segundo semestre desse ano, aí a gente tem que ver como é que vai estar o mercado da Índia, o mercado da Ásia, né? Tem laninha, esse ano vai ter muito provavelmente vai ter laninha, então vai prejudicar aí a cana lá da Ásia. Então os preços podem se recuperar no segundo semestre de 2024, né, por conta de uma nova quebra na Ásia, por conta do Laninha, que vai prejudicar o canavial de lá, da Índia, né, da Tailândia. E aí as usinas brasileiras vão poder surfar nessa onda de preços novamente mais altos em Nova York no segundo semestre de 2024, quando tiverem os dados aí da safra nova da Ásia, da Índia e da Tailândia. E aí as usinas daqui vão poder pegar preços mais altos em Nova York, com base na quebra de lá, e mais uma vez aí conseguir cumprir seus contratos de exportação de açúcar a preços mais altos, que nem está acontecendo agora nesse ano, né? Com preços 2024 fixados lá no final de 2023, antes da queda observada agora nesse primeiro trimestre do ano, né? Maurício, açúcar fechou em 21,94 centavos de dólar por libra-peso, uma quedinha residual de 0,05%. Está de bom tamanho esse maio aí, não?
Ninguém quer ver o mercado cair, né? Ninguém quer ver, a não ser a indústria que compra, né? Mas o detalhe que eu conto para você aí, Giovanni, é que desde no final de janeiro, maio 24, está num canal de baixa em Nova York, né? E essa queda hoje marginal de 0,57%, ou seja, uma queda beirando a estabilidade, é porque ele bateu na resistência desse canal de baixa. É por isso que ele caiu. E eu diria até para você que nunca uma queda tão pequena, ou seja, beirando a estabilidade de 0,57%, afirmou tanto ao mercado de curto prazo, porque ela afirma que o canal de baixa de médio prazo vigente lá desde o final de janeiro ainda está válido. Maravilha, maravilha. Maurício, muito obrigado por mais uma vez a sua presença aqui nessa aulinha sobre a cana, sobre o mercado de sucroenergia, etanol e açúcar, obviamente. Até uma próxima, viu, Maurício? Tenha uma ótima tarde aí para você. Muito Maurício obrigado. está lá em Porto Alegre, esqueci de mencionar aqui, como eu sempre faço com nossos entrevistados. Verdade, Porto Alegre. Muito obrigado, Giovanni. Um grande abraço. Até mais, tchau, tchau. Até. De sucroenergia da Safras e Mercado, confirmando, né, que, né, pelo menos que nos dados da sua consultoria, que vai haver uma revisão, talvez até 620 milhões de toneladas de cana, mantendo 42 milhões de açúcar, né? Tem chuvas menores em março, em abril e maio a empresa trabalha com já o período normal de outono, já de chuvas menores ainda, mas nada ainda que possa entrar nas projeções das safras aí para essa temporada, por enquanto. A gente fica por aqui, muito obrigado. Amanhã a gente está de volta com sua entrevista coletiva, ou melhor dizendo, com sua entrevista exclusiva para o senhor, que é o assinante aqui do Clube Tempo e Dinheiro. Até amanhã.